compartilhar nossa telinha aqui. Vou tirando a tela, a câmera, para não pesar a internet. Turma, nessa linda manhã ensolarada, a galera aí do bate-papo mandando bom dia. É isso aí, Pericoli. O lugar aqui no braço está até reservado. Eu separei uns exercícios legais para a gente poder se divertir nessa manhã de hoje. Vamos ver se dá tempo de fazer os que eu separei para vocês. Depois eu vou compartilhar com vocês essa lista, ela e todas as resoluções dela, tá bom? Já mando para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Ué, caneta não pode desenhar. Aqui, beleza. Então, vamos começar a brincadeira? Olha para essa questãozinha aqui, questão de número 14. Em uma aula de laboratório de calorimetria, um aluno da FATEC precisava determinar o calor específico de um material desconhecido. De massa 1 kg. Então, a massa do meu material, 1 kg. Para isso, ele usa, por 1 minuto, um ΔT de 1 minuto, um forno elétrico que opera em 220 volts. Uma DDP de 220 volts. E uma corrente elétrica de 10 amperes. Após o decorrer desse tempo, ele observa uma variação de temperatura de 220 graus Celsius. Considerando que o forno funciona de acordo com as características apresentadas, podemos afirmar que o calor específico determinado em Joule, quilograma, Kelvin. Olha que interessante, pessoal. Ele está me dando aí, ele está me pedindo um calor específico. Como é que nós vamos sair dessa situação? Vá um minutinho para vocês. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, aumenta um pouco mais aqui, ó. Acho que foi legal. E um minutinho e manda para mim no reservado qual letra que você acha que é a resposta. E eu já resolvo com vocês. Vamos lá, então? Como é que nós vamos resolver essa questão?
Turminha, meus vestibulandos, meus candidatos às melhores vagas, às melhores universidades, essa é uma questão clássica que o Enem adora. No final do ano passado, eu resolvi um monte de questões com você do Enem. Um monte. Todas as minhas aulas de maratona foram questões do Enem, vocês lembram disso? Essa questão é algo que eu comecei por ela hoje. Eu acredito muito que essa questão deve aparecer na prova, e desse estilo de questão. Então, o que nós sabemos? Vamos lembrar disso? Vamos escrever aqui de vermelho. Eu sei que energia é potência vezes tempo. E essa energia que eu estou utilizando é uma energia necessária para aquecer um material. Não é isso? Ele fala aqui, ó, em uma aula, para determinar o calor específico de um material desconhecido de massa de 1 quilo. Para isso, usa-se por 1 minuto. Um forno, após o decorrer desse tempo, ele observa uma variação de temperatura. Como eu quero aquecer ou resfriar, no caso, a equação é a mesma, mas no caso é aquecer, essa energia é a minha quantidade de calor, é m c delta θ, que é igual a potência vezes tempo. Interessante as unidades que ele está mandando usar aqui, ó. Você está vendo que é joule, quilograma, Kelvin? Se é joule, quilograma, Kelvin, eu estou trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Ah, legal. Se é no Sistema Internacional de Unidades, eu tenho que prestar atenção nas unidades que eu vou estar usando. A massa é quilograma, então é 1 quilo, certinho. Eu quero o calor específico. E a variação de temperatura? Opa, me deu a variação de temperatura em Celsius. Como é que eu vou fazer para transformar para Kelvin isso? Não vou fazer, porque nós sabemos que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Não tem que fazer nenhuma transformação. Então, aqui é 220. A potência, 220 volts. E o tempo? Bom, o tempo é 60 segundos, porque é 1 minuto. Olha que bacana. Cancela 220 com 220. E o meu calor específico deu... Peraí. Ah, foi mal. Ele me deu a DDP e a corrente, né? Faltou a corrente. Potência igual a delta θ, U vezes I vezes delta T. Ah, agora sim. Meu calor específico eu quero saber, então é 1 vezes calor específico vezes 220. A DDP, 220. A corrente é 10. E o delta T é 60. Agora é certo. Então, quem é o meu calor específico? 60 vezes 10, 600 quilograma joule por quilograma Kelvin. 600 é também conhecido como 6 vezes 10 ao quadrado. Então, o calor específico é 6 vezes 10 ao quadrado joule por quilograma Kelvin. Letra C é a resposta. Deixa eu ver aqui, chegou a mensagem. Isso, Perículo, muito bom. Felipe Nogueira, eu te entendo mesmo. Você tem razão. Alguma dúvida nessa questão? Esse é um bom momento de você conversar comigo.
Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a questão 15 agora. Essa questão 15 aqui é uma questão tradicional. Muito boa mesmo, que revisa parte de calorimetria com vocês. Um minutinho para vocês lerem, para poder resolver ela. Um aquecedor elétrico de potência constante, 2.100 watts, vamos sublinhar isso, foi utilizado para transferir energia para uma massa de água na forma de gelo. A massa da água, 200 gramas. Olha, interessante, água. E está no formato de gelo, cuja temperatura é 10 graus Celsius. Essa massa de gelo está colocada no recipiente de capacidade térmica desprezível. O que isso quer dizer? Que o recipiente não troca calor com o meio, não troca calor com o gelo. E, por hipótese, toda a energia fornecida pelo aquecedor foi transferida sem perdas para o gelo. Os calores específicos do gelo e da água são meio cal por grama grau Celsius, 1 cal por grama grau Celsius. E podem ser supostos constantes na faixa de temperatura considerada. Além disso, os calores de fusão do gelo e ebulição são 80 cal e 540 cal por grama. Sabe que o aquecedor forneceu uma energia total de 84.000 joules. Se necessário, use a conversão 1 cal igual a 4,2 joules. O sistema está ao nível do mar, sujeito à pressão atmosférica de um atm, ou seja, a água evapora a 100 graus Celsius e solidifica a zero. Determine a temperatura final, TF, da massa de água após a transferência de energia. Então, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que eu tenho aqui uma massa de gelo, esse gelo está 10 graus, está 0 graus Celsius. Então, aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius, ou seja, é um gelo fundente. Então, esse meu gelo a 0 graus Celsius, eu vou aquecer até eu ter... Aquecer, vírgula. Eu vou fundir ele até eu ter água líquida a 0 graus Celsius.
Mas vamos pensar no que está acontecendo aqui, no que ele me deu. Ele me falou que o sistema fornece 84.000 joules de energia. O sistema vai fornecer... Deixa eu apagar isso aqui, vou ter que fazer isso depois. A energia que ele fornece é 84.000 joules. Que 84.000 joules. Eu vou ter que transformar isso para calorias. Por quê? Porque meu calor específico está em cálculo por grama grau Celsius. Então, vamos lá. Como é que eu transformo para calorias? 1 cal, 4,2 joules. Quantas calorias vai ter? 84.000 joules. A hora que você multiplicar cruzado, você vai encontrar que Q é igual a 84.000, que divide 4,2. 84.000 que divide 4,2. Portanto, a minha quantidade de calor, 20.000 calorias. Então, o meu sistema vai receber 20.000 calorias. Eu quero saber o que esse 20.000 calorias consegue fazer com essa massa de gelo. Consegue derreter todo o gelo? Consegue esquentar essa água? Consegue vaporizar essa água? Eu não sei. Por isso que ele me perguntou. Determine a temperatura final TF da massa de água. Vamos lá, então. Agora vamos. Agora eu acho que ficou mais interessante. Eu tenho aqui meu gelo. E ele está a 0 graus Celsius. E eu vou, já está em gelo fundente, né? Eu vou derreter ele até eu ter água a 0 graus Celsius. Aqui é gelo, aqui é água. Vou chamar isso aqui de etapa 1. Quanto vale essa quantidade de calor Q1? Vamos calcular. A quantidade de calor que eu tenho que absorver para poder mudar de estado físico é calor latente, mV0. Então, Q é igual. Quanto vale a massa? 200 gramas. Calor latente de fusão? 80. 2 vezes 8, 16. 16.000 calorias. Então, Q é igual a 16 quilocalorias. Olha que coisa interessante. O aquecedor fornece um total de 20.000. 16.000 é necessário apenas para mudar de estado físico. Apenas para derreter o gelo. Olha que interessante. Então, sobra quanto para poder aquecer a água? Sobra 4.000, que é o meu Q2. Então, etapa 2. Q igual a MC delta teta. Então, Q2 é igual a massa. O Q2 vai ser 4.000. Massa, 200. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. No nosso caso, variação de temperatura é o próprio θ, né? Porque a temperatura inicial é 0. Então, θ é igual a 4.000, que divide 200. Logo, temperatura final, 20 graus Celsius. Está aí a resposta da letra A. Então, a temperatura final, essa temperatura aqui, ó, vai ser 20 graus Celsius. Esse é um bom momento vocês perguntarem alguma coisa para mim. Essa foi a letra A.
Tudo bem? Agora, olha que legal. Vamos para a letra B. Determine o intervalo de tempo em que o aquecedor ficou ligado. Olha que bacana. E está querendo tempo. Como é que nós vamos resolver essa questão do tempo? Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha, vou pôr de vermelho. Letra B. Ele quer o tempo. O que é energia? Energia igual a potência vezes tempo. Que energia que ele utilizou para poder fazer isso? Para poder aquecer a água? 84.000 calorias. 84.000 joules, perdão, 84.000 joules. Agora eu voltei a usar joules, porque eu vou usar uma potência em watts. Watts é sistema internacional. Qual que é a potência? 2.100. Vezes ΔT. Então, meu ΔT é igual a 84.000, que divide a potência. Portanto, ΔT, 840 sobre 21. Logo, ΔT igual a 40 segundos. ΔT igual a 40 segundos. Questão muito boa mesmo. Vale a pena aí a discussão. Como eu gosto de falar, esse é um bom momento de você me fazer uma pergunta. Bom, se ninguém quer fazer uma pergunta... surgiu aqui. Explico sim, Matheus, na hora, olha só. O que ele me pediu na letra... o passo 2. Desculpa, eu entendi a letra B. Passo 2 é esse aqui, né, Matheus? É isso? Perfeito. O que aconteceu, Matheus? Ele está fornecendo para mim 20.000 calorias. Eu quero saber o que essa quantidade de energia faz com essa massa de gelo. O que eu sei? Que estou fornecendo 20.000, mas 16.000 ficou aqui, ó, Matheus. Você tem R$20. Você chegou na padaria para tomar um lanche. Aí, só no salgado você gastou R$16. Sobra quanto para você tomar um refrigerante? Sobra 4. Então, com esses 4.000 calorias que sobrou, eu consigo fazer o que com essa água? Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu consigo variar minha temperatura de quanto? Deu 20 graus Celsius. Eu joguei aqui, porque eu sei que essa etapa aqui, ó, é aquecimento. Então, eu joguei 4.000 restante. De onde é que veio esse 4.000? 16.000, 20, menos 16.000. Aí deu 4.000. 4.000 igual a 200 vezes 1 vezes ΔT. 200 é a massa, o calor específico da água é 1, eu quero isso aqui, ó. Por que virou θ? Porque ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura inicial é 0. Não está 0? Então, por isso que ΔT vira θ. Ok, Matheus? Por nada, garoto. Tamo junto. Vamos para a questão 21. A questão 21, ela caiu na FUVEST. Semana passada.
Um minuto para vocês. Aí as respostas já estão começando a chegar, que interessante. Vamos lá, então. Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama pressão por volume, conforme mostrado na figura. Sendo que a etapa AB é isobárica e a etapa BC, AB é isobárica. Vamos escrever isso aqui, ó. A etapa BC é isocórica. O que é isocórica? Volume constante. E a etapa CA é isoterma. Essa curva é isoterma, transformação isotérmica. Considere as seguintes afirmações. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Legal, hein? Como é que nós vamos fazer isso? BC e CA. Vamos brincar. Beleza, 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 beleza. Vou apagar isso aqui. Eu sei que CA é uma isotérmica. Temperatura constante. Você concorda comigo que eu tenho uma outra isoterma passando aqui para o B?
e eu tenho essa isoterma passando aqui por AC, fazer pontilhado. Vou chamar isso aqui de T2 e T1. Concorda comigo que T2 é maior que T1? Se eu estou indo de T2 para T1, eu não estou diminuindo a minha temperatura? Conseguem perceber isso? De T2 para T1, se eu estou diminuindo a minha temperatura, eu estou liberando calor? Percebe? De T2 para T1, estou na temperatura maior para temperatura menor. Não é isso? Então, tem que estar fazendo o quê? Liberando calor. Ou então, BC, ok. BC, ok, ele libera calor. E quanto na etapa CA? CA não é isotérmica? O que eu sei da primeira lei da termodinâmica? Eu sei que a quantidade de calor é igual a ΔU, quantidade de calor que ele recebe é utilizado para aquecer o gás, não é isso? E realizar trabalho. ΔU, ele aquece o gás. E aqui ele faz o quê? Ele realiza trabalho. O trabalho de T2 para T1 é zero. Por que é zero? Porque não tem variação de volume. Então, em BC, estou analisando aqui em BC, ó. Em BC, o trabalho é zero. Por que o trabalho é zero? O trabalho é zero porque não há variação de temperatura. Perdão, o trabalho é zero porque não há variação de volume. Então, se a minha temperatura diminui, que eu sei, estou de T2 para T1, a minha quantidade de calor também diminui. Então, se a quantidade de calor também diminui, então ele está fazendo o quê? Ele está liberando calor. Item 1 é verdadeiro. Tranquilo? 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, ou seja, diferente de zero, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Vamos ver? Na etapa AB, aqui ó, o trabalho é positivo. E na etapa BC, o trabalho é zero. Então, o item 2 é falso. Item 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto de A para B, verdade, esse aqui é verdadeiro, quanto na etapa CA, falso. A CA é uma isotérmica, então minha temperatura permanece o quê? Constante. Então, o item 3 é falso. Claro, Carol, posso sim, vamos lá. Olha o que ele está falando para mim no item 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Então, vamos lá. O que é uma etapa BC? BC está vindo aqui nessa transformação isovolumétrica. Ó. Você concorda comigo, Carol, que em B eu passo uma isoterma com a temperatura maior do que passa em C? Então, eu estou indo de B para C, eu estou indo de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Você pode até pensar aqui, ó, de B para C o trabalho é zero. Por que o trabalho é zero? Porque é uma transformação isovolumétrica. Então, se a temperatura está diminuindo, ele só pode estar perdendo calor. Tem sim, Natália, só um minutinho que eu explico de novo. Então, se ele está diminuindo a minha temperatura, porque lembra que ΔU, 3 meios de NR ΔT, diminui a energia, a temperatura, diminui a energia interna. Então, ΔU, 3 meios de NR ΔT,
Diminui a temperatura, diminui a quantidade de calor. Então, ele está fazendo o quê? Perdendo calor. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. 2. O modo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, ou seja, é diferente de zero, tanto na etapa AB. Na etapa AB é verdade. Eu estou indo de A para B, eu estou indo de V1 para V2. Eu tenho um trabalho diferente de zero. Quanto na etapa BC, BC o trabalho é zero. Por que o trabalho é zero em BC? Porque é uma isovolumétrica. É uma isovolumétrica. O volume é o quê? Constante. Para ter trabalho, o meu êmbolo tem que tanto ou aumentar o volume ou diminuir o volume. Ele tem, ou o gás expande ou o gás é comprimido. Então, o trabalho é zero. E ele me fala que é diferente de zero, não nulo. Ok, Carol? Conversa comigo. Natália, ok? Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a conversa. CA, temperatura. Vamos lá, então? Ótima pergunta. Vamos lá, então. Olha aqui. Olha a pergunta que o colega me fez aqui, ó. No item 1, deu para entender porque eu não ter perdido calor na etapa BC. Mas como ele perde calor na etapa CA se a temperatura é constante? Ótima pergunta. Vamos lá. Vamos escrever aqui, então, a etapa CA. O que eu tenho na etapa CA? Minha temperatura é constante, correto? Então, o meu ΔU é zero. Concorda comigo? Então, o que nós sabemos? Que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais realização de trabalho. Perfeito? Se o ΔU é zero na etapa CA, porque que é zero? Porque não há variação de temperatura, porque é uma isoterma. Então, a quantidade de calor é igual a trabalho. Você concorda comigo que na etapa CA o trabalho é negativo? Se o trabalho é negativo, a quantidade de calor vai ser o quê? Negativa. Então, o que acontece? Ele perde calor. Se o meu trabalho é negativo, minha quantidade de calor vai ser o quê? Negativa. Davi, ok? Beleza, 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 beleza. Então, se o trabalho é negativo, a quantidade de calor também vai ser negativa. Trabalho negativo quer dizer quantidade de calor negativa. Ótima pergunta, Carolina. Por que o trabalho é negativo de C para A? Porque ele está sendo comprimido. O trabalho é realizado sobre o gás. Aqui, ó, de V2 para V1, que é a etapa CA, ele é comprimido, o gás é comprimido. Meu ΔV é negativo. O trabalho é realizado sob o gás. Muito bom, pode me perguntar, estou gostando. E aí, povo? Mais perguntas? Excelente, então. Vamos para essa questão 22 da FUVEST.
Muito boa também. 1 minuto para vocês. Vamos lá, então. Já começou a aparecer as respostas aqui. Eu acho que é o momento de eu resolver com vocês. Em uma luminária de mesa, há 2 lâmpadas que podem ser acesas individualmente. Olha para essa informação. 2 lâmpadas que podem ser acesas individualmente. Ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante. Uau! De modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme a descrição. Olha que interessante essa questão, gente. Ele vira para mim e fala assim, ó, eu tenho uma luminária com 2 lâmpadas que podem ser acesas ou individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada um funcionando sob a tensão determinada pelo fabricante.
Veja bem. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos analisar circuito por circuito, até a gente encontrar o circuito que responde a nossa pergunta. Vamos lá? Olha para o circuito 1. O circuito 1 responde a minha pergunta? Quando eu fechar essa chave aqui, ó, eu vou mudar para vermelho que chama a sua atenção. Quando eu fechar essa chave aqui, ó, o que acontece com as duas lâmpadas? As duas lâmpadas acendem. Deixa eu criar um negócio aqui. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B. Então, aqui é B, aqui é B, aqui é A e aqui vai aparecer A. Então, as lâmpadas vão estar ligadas, as duas em AB, as duas estão em AB, e as duas vão acender, e as duas vão apagar. Fechei o circuito, as lâmpadas acendem, abri o circuito, as lâmpadas apagam. Veja bem, aqui elas funcionam simultaneamente. Mas do jeito aqui funciona individualmente, a letra A, não funciona individualmente. Essa letra A tende a funcionar juntos, está ligada à tensão da rede, mas não atende a funcionar individualmente. Então, o número 1 é falso. Eu vou pular a 2, vamos para 3. A 3, as duas lâmpadas estão em série. Então, vem cá, vamos entender o que quer dizer isso. As duas lâmpadas estão em série. Aqui é o nosso ponto A, ponto A, ponto B, ponto B. Vamos fechar esse circuito aqui e aqui. Vamos entender uma coisa. Primeiro, as duas lâmpadas só vão funcionar se as duas chaves estiverem fechadas. Elas não funcionam individualmente. Entendeu o que eu quis dizer? Se eu fechar a chave em A, eu tenho que fechar em B. Então, não funciona individualmente. E uma outra coisa, como as lâmpadas estão ligadas em série, vamos imaginar que elas sejam idênticas. Aqui seja 200 volts. Rede elétrica, 200 volts. Aqui ficou com 100 volts. Aqui ficou com 100 volts. Dividiu a tensão. Se a lâmpada vai ser ligada na rede elétrica, ela foi projetada para ser usada na tensão da rede elétrica. Então, ela tem que estar em paralelo com a rede elétrica. Não poderia estar em série. Então, a 3 também é falsa. A 4. A 4, elas têm a possibilidade de estar em série, ó. Tá vendo? Então, não funciona individualmente. Não tem como. A primeira lâmpada funciona individualmente. Se isso aqui acontecer, ó. Mas a segunda lâmpada só funciona se a primeira lâmpada funcionar. E o outro motivo, porque a letra 4, o número 4 é falso, ela está dividindo a tensão da rede elétrica. É falso. A 5. Na 5, essa lâmpada nunca vai funcionar. Por que essa lâmpada nunca funciona? Vou colocar não funciona. Porque tem um curto aqui, ó. Tá vendo esse curto aqui? Isso aqui é um curto, ó. A corrente passa por ele. Então, essa lâmpada não funciona. Então, o que a FUVEST queria avaliar nessa questão? A FUVEST queria saber se o aluno domina a questão de série paralela. Olha a questão número 2 aqui. O item 2, melhor dizendo. Quando eu fecho essa lâmpada aqui, vou colocar os pontos aqui, A, B, 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 A, A. Quando eu fecho essa lâmpada, ela funciona, L1 ok. Quando eu fecho essa lâmpada aqui, L2 funciona. Quando eu vou abrir essa lâmpada aqui, eu abro o circuito, interrompo o circuito, essa lâmpada, vou chamar de L1,
e L2. Ó, L1 está apagado, L2 está funcionando. L2 está apagado, L1 está apagado. L1 funciona, fechou o circuito, L2 não funciona. Então, as duas lâmpadas funcionam independente do... Uma lâmpada funciona independente da outra. Então, L1 não precisa de L2, L2 não precisa de L1. E as duas estão em paralelo com a fonte de tensão, que é a rede elétrica. Resposta 2, circuito 2, letra B. Esse é um bom momento de fazer uma pergunta para mim. Um bom momento mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Aí, apareceu pergunta. É a mesma coisa, Suguri. Fecha L1 e fecha L2. As duas acendem juntas. Funcionam juntas e funcionam independentes. Ó, as duas funcionando. A DDP da lâmpada 1 é AB, a DDP da lâmpada 2 é AB. AB, UAB, se quiser, melhor dizendo. Entendeu, Suguri? Beleza, 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 beleza. Então, vamos aqui para cima. Essa aqui é bacana e ela é rapidinha. 1 minuto para vocês. Aliás, já vamos fazer ela junto. Em um hospital, existem 3 salas cirúrgicas, onde são utilizadas lâmpadas halogênicas para a iluminação do ambiente durante o procedimento operatório. A tabela informa a quantidade de lâmpadas em cada sala e a potência elétrica que cada uma e o tempo utilizado diário dessas lâmpadas. A energia elétrica consumida por essas lâmpadas que iluminam essas 3 salas em um dia, devido às cirurgias realizadas. Vamos lá, então. Sala 1. Como é que nós vamos resolver esse tipo de exercício, gente? Energia é igual a potência vezes tempo. Energia 1 igual a qual a potência da lâmpada? 300 watts. 300 watts. Quantas lâmpadas são? São 2. Vou fazer diferente. Energia potência vezes tempo. A potência é 2 lâmpadas de 300. E quem é o tempo? 4 horas. Quem é a minha energia? 1. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24, 2.400 watt-hora. É a mesma coisa de eu escrever 2,4 kWh. 2. Eu tenho 4 lâmpadas de 120 watts, ou watts, que funcionam 5 horas por dia. Minha energia 2 é igual 5 vezes 4, 20. 20 vezes 120. 2.400 watt-hora, que isso é igual a 2,4 kWh. 3. Eu tenho 8 lâmpadas, cada uma de 50 watts, funcionando 4 horas por dia. Então, eu tenho
4 vezes 8, 32. 32 vezes 50, 1.600 watt-hora, que é a mesma coisa de eu escrever 1,6 kWh. Então, quem é a energia total? É energia 1 mais energia 2 mais energia 3. Energia total. Energia 1 é 2,4 mais 2,4 mais 1,6. Portanto, 4,8. 2,4 mais 1,6, esse 4, 2, 3, 4. 2,4 mais 4. Então, energia total, 6,4 kWh. Resposta, letra E. Esse é um bom momento de vocês fazerem uma pergunta para mim. Fácil a questão? Tranquilo? Pode errar uma questão dessa? Nem em sonho. Se errar, é pesadelo. Vocês perceberam a quantidade de vezes que eu usei essa equação? Pode esperar, tá? Sou capaz de apostar o último fio de cabelo da minha cabeça que vai cair essa questão. Essa equação. Ela vai aparecer para vocês. Então, eu interrompi o compartilhamento, que falta menos de um minutinho aí para encerrar minha aula, eu queria me despedir de vocês. Turma, vocês vão chegar no domingo para poder fazer a prova. Calma, tranquilidade, não tem amor por questão, você vai olhar para a questão, viu, dou conta de fazer e é rápido, faz. Dou conta de fazer, mas vai ser demorado, faz uma marcação na questão e volta nela depois. Primeiro a gente faz as questões fáceis, depois as questões médias, depois as questões difíceis. Tá certo? Confio muito em vocês. Vocês deram o melhor de vocês. Foi um ano cheio de desafios e vocês chegaram até aqui. Estão muito mais do que preparados. Tá certo? Galera, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigado, coordenação, pela parceria. Vida longa e próspera a todos. Forte, caloroso e um distante abraço. Até mais!